Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, eu venho aqui fazer um esclarecimento sobre um fato que aconteceu ontem na sede do DCEI em Manaus. Já repercutiu que alguns indígenas daqui de Manaus estiveram à sede do DCEI ontem, fizeram uma manifestação truculenta, desrespeitosa, afrontaram nossos servidores, nossos colaboradores, usaram palavras de baixo calão, ameaçaram queimar nossos carros, depredaram o nosso patrimônio, paralisaram o funcionamento da instituição porque nossos setores tiveram que ser evacuados. Enfim, uma situação que causou uma tensão muito grande e nós tivemos que chamar a Polícia Federal. E depois que a Polícia Federal chegou lá no DCEI para coibir essa situação, eles já foram saindo, já estavam ali na área externa. Mas enfim, pessoal, quem estava liderando esse movimento é um sujeito chamado Melquides. E quando assumiu o DCEI, ele esteve várias vezes comigo na sede do distrito e todas as vezes que ele foi lá, ele foi pedir dinheiro. Ele foi pedir dinheiro, dizia que estava fazendo tratamento, que precisava comprar medicamentos, etc e tal. E aí depois eu descobri qual é o tipo de medicamento que ele é viciado. Viciado. E aí eu cortei, não dei mais ajuda e desde esse dia para cá eu não passei a prestar mais para ele, para esse pessoal. E aí ontem ele esteve na sede de DCEI com um pouco mais de uma dúzia de pessoas fazendo todo esse barulho, toda essa ruaça. E aí eu entendo que deve ter alguma politicagem por trás disso tudo, porque ônibus foi deixar e ônibus foi buscar eles lá depois. Então alguém estava financiando isso aí. Alguém estava financiando. Só que tem um detalhe, nem esse Melquides e nenhum dos que estavam com ele ontem lá são atendidos por nós pela saúde indígena. Nenhum. DCEI Manaus não tem responsabilidade nenhuma com eles. As lideranças de base das comunidades que vieram do município de Atalaia, de Benjamin Constância, São Paulo de Olivença, Amaturá, Tonantis. O DCEI Manaus executa a política de assistência de saúde em 19 municípios no estado do Amazonas. E aqui em Manaus, o povo que é atendido por nós é o povo que está na zona rural, lá no Tarumançu, ali no Rio Negro, na região do Rio Cuieiras, naquela região ali, é o povo que nós atendemos aqui em Manaus. Aqui em Manaus tem mais de 70 mil indígenas que moram aqui na cidade de Manaus, de acordo com o IBGE. A lei que criou a saúde indígena, ela criou a saúde indígena para atender os indígenas que moram lá nas aldeias, lá nos territórios. Esses que moram na capital, em Manaus, não são contemplados por essa lei, porque tudo é SUS. O que nós levamos lá para o interior, lá para as cabeceiras e serviços de saúde, é serviço do SUS. E aqui em Manaus, eles têm o SUS também. Eles têm no Parque das Tribos a UBS mais top de Manaus. Eles têm as unidades hospitalares aqui, de média e alta complexidade, aqui à disposição na cidade de Manaus. Eles têm as UPAs, eles têm todo um aparato que lá no interior, na cabeceira dos rios, os parentes que estão lá não têm. A única coisa que eles têm lá é o serviço que nós levamos para eles todos os meses, através das nossas equipes muito profissionais, que todos os meses entram para fazer serviço de saúde, assistência de saúde, e é só disso que eles dispõem. Essas pessoas que estavam ontem fazendo esse movimento, também estiveram na nossa Casai Manaus fazendo alguma coisa. Para vocês entenderem, minha gente, é uma Casai que ela recebe pacientes dos 7 distritos do estado do Amazonas. Nós temos 7 DCEIs no estado do Amazonas e todos os 7 mandam pacientes para lá. Também recebemos pacientes de Roraima, Rondônia, do Acre, às vezes. E o equipamento de saúde que lá tem já não é mais suficiente para atender toda essa demanda. A Casai tem estrutura para acomodar 202 pacientes e acompanhantes dia. E nós estamos lá hoje com mais de 350 pacientes e acompanhantes. Então fica sobrecarregado, a qualidade do serviço fica comprometida, mas esse problema já está sendo sanado também. Porque quando eu assumi o DCEI lá atrás, nós chamamos o secretário nacional para uma conversa, os outros coordenadores de DCEI, mobilizamos a classe política na pessoa do meu ilustre senador Eduardo Braga, que é alguém que está nos ajudando nesse processo de reforma e impressão da nossa Casai. O projeto foi elaborado, foi construído, já foi tramitado em Brasília, agora foi encaminhado para a consultoria jurídica da União, para a emissão de parecer jurídico, para fazer os apontamentos devidos, e tão logo se ressanada essa parte dos apontamentos que a consultoria jurídica da União já fez, esse projeto será finalmente disponibilizado para a CESAI, para que a CESAI possa fazer um despacho final autorizando o processo de licitação para a contratação da empresa que irá fazer a reforma e ampliação da nossa Casai, que já está estimada em mais de 26 milhões de reais. Ontem o senador Eduardo me ligou, perguntando de mim como é que está o projeto da Casai, em que pé está a situação. E eu expliquei para ele que estava sendo feitos uns apontamentos pela consultoria jurídica da União e que depois que isso passar, já vai para a parte de despacho final da CESAI para licitação. E o senador Eduardo tem sido aquela pessoa que está ali no Ministério da Saúde cobrando, reivindicando. Inclusive ontem ele falou para mim que já vai de novo cobrar o ministro Padilha para dar celeridade a esse processo, a esse projeto, para que tão logo nós possamos iniciar a reforma e ampliação tão sonhada, que é um anseio de muitas décadas da população indígena do nosso estado do Amazonas, da nossa região. Nós aqui estamos
graças a Deus, conseguindo concretizar este sonho. Como parte da reforma e ampliação da CASAI, nós já fizemos um projeto e graças a Deus a CESAI aprovou e foi tramitado tudo, foi licitado e hoje nós já temos lá uma nova subestação, porque a gente não se podia instalar sequer um aparelho de ar-condicionado na CASAI. Mas agora, com a nova subestação que já está pronta, nós vamos poder instalar todos os equipamentos, aparelhos de ar-condicionado, toda a estrutura que será instalada quando a nova CASAI for inaugurada após a reforma e ampliação. Também está sendo feita agora, neste exato momento lá na CASAI, a estação de tratamento de esgoto, que foi uma outra necessidade, um projeto paralelo, que também foi necessário, surgiu no decorrer da elaboração do projeto de reforma e ampliação, e aí fizemos a parte, toda a instrução processual, a empresa já está construindo lá a nossa estação de tratamento de esgoto, e logo vamos ter a última fase do projeto, que é a construção da parte física como um todo, e isso tudo é do conhecimento das nossas lideranças do DCEI Manaus, das lideranças dos outros distritos, é do conhecimento do senador Eduardo Braga, que está à frente disso, garantindo recursos lá para o Brasília, junto ao ministro Padilha, para que de fato isso possa acontecer, está ajudando muito a gente. Então todo mundo está tapado do que está se passando. O problema da CASAI existe, mas já está sendo sanado. Basicamente é isso que eu tinha a dizer para vocês, agradeço pelo momento de atenção e um forte abraço, Deus abençoe a todos.